Mas aí também, eu acho que, de novo, independentemente das considerações pessoais que possamos fazer, aí para mim vem o trabalho mais autoral e mais brilhante que um técnico do Palmeiras já fez no clube. Eu acho que o técnico do Palmeiras, rapidamente, ele consegue resposta para tudo. E no final da temporada a gente vê, por exemplo, um novo Mike. Um novo Mike jogando uma outra função e virando goleador. Virando goleador, né? O cara só jogando bem, né? Virou atacante metendo gol. Gol de cabeça, gol de chegada na área. Quer dizer, vai falar o que desse cara? Que ele não é um treinador muito acima da média do que a gente tem aqui. E eu acho que isso reforça um incômodo que a gente já falou algumas vezes aqui. Como é que, pensando em sucessão do Tite, como é que a CBF vai ter argumento para escolher um técnico brasileiro com o Abel trabalhando aqui? Então, isso força a CBF a fazer um outro movimento. Ou ela vai para o exterior buscar um nome grandão de carreira muito mais robusta, né, do que a dele, ou então, pela terceira vez na vida, e outra vez pensando em um técnico que trabalhou no Palmeiras, enfim, no Palestra Itália, vai ter que pegar um estrangeiro que está aqui. Porque... Isso começou para não perder, já cortando mais uma vez o momento Padre Kelman da minha vida, para dizer que, de fato, seria para qualquer ser humano no mundo, se a CBF fizesse um convite para um treinador, ele balançaria muito. Qualquer um. Sim. Digamos, isso é informação / feeling. Se a seleção brasileira convidasse o Abel, ia balançar pra caramba, mas a chance dele permanecer no Palmeiras era muito grande. Porém, ao final da Copa, e não antes, evidentemente, do mundo, Fernando Santos não deverá continuar em Portugal, mesmo se vier a ser campeão. Né? Sim. E assim, o sonho da vida do Abel é ser treinador da seleção de Portugal. Então, o risco que o Palmeiras tem real não é a seleção brasileira, é a seleção de Portugal, porque o presidente da Federação Portuguesa realmente gosta do Abel e é o sonho da vida dele ser treinador da seleção de Portugal. Se vier um convite, aí sim pode virar completamente o jogo. E aí, Mauro, eu acho que para a carreira do Abel, claro, ser técnico de uma seleção importante da Europa é algo que... O Abel que chegou aqui do Brasil há 2 anos e vai completar agora, daqui um mês, 2 anos antes, né? É algo que estava fora dos sonhos mais otimistas. Mas aí também é um desafio ainda maior, porque seria um Abel treinando, por exemplo, jogadores muito importantes na Europa e que não trabalharam com ele. Então... é o cara que vai chegar lá, ele é importante no Manchester City, outros clubes grandões, vai olhar para aquele técnico e falar, bom, o meu treinador na seleção, puxa vida, é um cara que só trabalhou na América do Sul, será que esse cara é tudo isso? Seria um outro desafio, aliás, um fascinante desafio de carreira para ele também. Agora, eu acho que ele é o maior entre todos que passaram pelo Palmeiras. Não estou contando carreira fora do Palmeiras, mas dirigindo o Palmeiras, eu acho que ele é imbatível. Eu concordo, já passo para o Vanderlei. Eu falava isso até antes do título brasileiro. Mas... Não, calma aí. Você discorda de maior ou você discorda de melhor? Melhor ainda acho o Vanderlei Luxemburgo, com o Filipão e o Brandão. Mas maior ainda o Luxemburgo é impressionante, mas é algo que foi colocado aqui, assim, o cara não tem 2 anos, acabou de chegar não só ao Palmeiras, chegou a São Paulo, ao Brasil e à América do Sul. E com todo respeito, e olha que a gente está falando de um time que tem o Everton, que tem Gomes, que tem Marcos Rocha, que está entre os melhores laterais da história do Palmeiras, Danilo, que tem muito potencial, Veiga, que está jogando o Scarpa, né? E o Dudu, que é o craque do Palmeiras do século, e o que estreou ontem, o menino Hendrick, só um detalhe, ontem completa 1 mês do Hendrick Felipe. Sim, menino... O pai, palmeirense, enlouquecido com a mãe, na Copa São Paulo, falou, pô, demais, não sei o que lá, e uns amigos começaram a falar, pô, vai nascer o teu menino, podia chamar Hendrick, né? Nisso, a irmãzinha mais velha do menino falou, adoro o Hendrick. Aí quando viu o Hendrick, o bicho vem aí, o Hendrick vai chegar, o casal se convenceu, então já tem um Hendrick. Filhos de palmeirenses, já tem o Hendrick Felipe, está completando 1 mês, um beijo pro Charles, pai dele. Mas enfim, o homem, o Abel... É impressionante o que ele fez, embora com esses bons jogadores, o que o Brandão teve à disposição, supercampeonato, segunda academia, as vacas gordas da Parmalat para o Filipão Luxemburgo. Não fala para não responder, não. Você já concorda, você viu que eu ainda acho discutível, mas que ele já deu seta para a esquerda, deu. Vanderlei Nogueira, só uma última os palmeirenses estão eufóricos hoje. Hoje eles estão. Deixa eles, ó. Os 3
os três citados por Mauro Betti, três gigantes da história Sem do dúvida. Palmeiras, E não só do Palmeiras, inclusive. eles né? tiveram material humano melhor que o Abel. Então, exato. Também, exato. Vanderlei Nogueira, são 2 Libertadores, agora um brasileiro, Copa do Brasil, Recopa, Paulista, já é o maior. A dúvida é se é o melhor. Ou eu tô errado, Vanderlei Nogueira? Como você Concordo pediu, com o senhor. Antes de só... Olha aí, Vanderlei Bruno Prado, ó, já concordando comigo. como você pediu, eu concedo meu tempo a você. Ai, Mas o direito de resposta, não, peraí. A produção, olha. É que eu cheguei, ele falou, logo Candidato. antes do programa, não, esse programa é de informação. Candidato, a produção. Ele chegou falando, preciso falar muito hoje. Estou transferindo meu tempo para você. Candidato. Bom, mas é já muito, que você... é muito traíra no programa, irmão. Candidato, a Já que produção. você... Candidato, Por favor. Ele Já abriu que mão você do não, tempo. não quer falar, Candidato, eu vou falar. a produção Olha, pediu. eu só queria lembrar... É uma brincadeirinha. Eu só queria dizer assim... O primeiro lugar é comovente acompanhar 2 brilhantes comentaristas abrindo o programa. O Mauro Betti e Fábio Piperno, porque... Não foi só uma abertura de programa, foi Abertura de abrindo coração. os seus corações. Tudo aquilo que eles estão para Ou falar. pelo Hard to Me, como diria Madonna. Tudo aquilo que eles queriam falar. Há 10 rodadas. Há 10 rodadas. Eles já sabiam. Há 10 rodadas, eles se mantiveram firmes, silenciosos, tá entendendo? Fechados. Né? Nem para aqueles mais próximos eles revelavam algumas coisas. E hoje no programa eles abriram o coração. Não disseram claramente, campeão, mas todo mundo entendeu que é exatamente isso, né? Que eles disseram aqui. Eu queria só dizer uma outra coisinha sobre Portugal. Portugal tem a mesma... Eu não vou falar informação, né? Eu vou falar a mesma opinião. Não é informação, é opinião. Pós-mundial, se surgir uma oferta da Confederação Portuguesa, eu acho que o professor vai analisar com muito carinho essa proposta. E não considero hoje, eu mudei, hein, tá? Não considero hoje que ele será o técnico da seleção brasileira. Eu achava até recentemente, e falei aqui várias vezes, que, poxa, se colocar sobre a mesa, é a Abel que está fazendo todo esse sucesso aqui. O Bruno tem a opinião que é momento político, eu também concordo com ele, tá certo? Mas nesse caso específico, eu não acredito que a CBF vai fazer um convite para o professor Abel Ferreira. Mas ele aceitaria? Não, Qual não. você acha que ele preferiria? Mauro também? Eu acho que ele não Portuguesa ou Não, brasileira? Portugal, sonho de criança. Mais que a do Brasil? Muito mais, mais. Gente, é um sonho de criança. E ele é um cara família. Não, pô, eu imagino, eu conheço um pouco do povo português, né, dos pais, assim, eu conheço um pouquinho só. Eu queria só dizer, deve ser um sonho da família dele. Deve ser um sonho do pai dele, das pessoas próximas dele. É um sonho dele de ver o filho, jovem ainda, e eles estão vivos, né, com saúde, dirigindo a seleção portuguesa. Para eles é um sonho dourado. É feeling e é informação mesmo. Já de algum tempo, não é de agora, tá? Eu acho isso. Eu não duvido que o pai dele tenha falado pelas ruas lá. O pai dele é um homem comum, não tem a exposição dele, mas cruzando com os amigos lá, os amigos devem ter falado para o seu Ferreira, poxa, agora vai dirigir a seleção. Grandes amigos, inclusive. Grandes amigos. Eu acho Nossos, que... inclusive. Então, eu acho que isso pode acontecer. Então, se surgir a seleção portuguesa, eu acho que ele topa e acho que se ele for convidado para a seleção brasileira, não é informação, é opinião só. Ele vai ser muito gentil, elegante e não vai aceitar. A gente falou ontem, ou anteontem, que treinador grande não gosta de seleção. Que raramente grandes treinadores comandam suas seleções. E o Abel, o Mauro já deixou claro, ele quer comandar a seleção portuguesa. Seria uma boa escolha ou seria ruim? Já que em seleção, como a gente falou aqui, você não tem o trabalho do dia a dia e o seu trabalho fica menos exposto do que em clubes. E sobre seleção, tem essa questão do dia a dia aí, é de cada treinador, como ele gosta de trabalhar. A seleção realmente é um trabalho bem diferente de clube, né? Na seleção você não tem o dia a dia, normalmente, com exceção de Copa do Mundo, de Copa América, de Eurocopa, no caso dos europeus,
É o único momento que você tem mais tempo com os atletas. Normalmente, nas datas FIFA, você faz 2 jogos, né, você junta, sei lá, acaba a rodada do fim de semana, segunda-feira trabalha, joga lá quinta ou sexta, aí você faz o segundo jogo na terça e acabou. Você não trabalha direito nem uma semana com seus jogadores, e ainda tem viagem no meio disso. Então é difícil, é outro tipo de trabalho. Mas também os técnicos grandões lá fora, eles não assumem as suas seleções, porque o mercado, assim, é mais importante você dirigir um Manchester City do que qualquer seleção. Claro. Tem mais peso, dirigir um Liverpool, um Real Madrid, um Barcelona, tem mais peso, tem mais exposição até. As seleções têm uma exposição na Euro e muito na Copa do Mundo. Então tem mais exposição, pagam mais, são times multimilionários, são seleções multinacionais. Um time como o Paris Saint-Germain, ele tem o Neymar brasileiro, tem o Messi argentino, tem o outro que é português, tem outro que é espanhol. Então, os clubes europeus, principalmente esses 10, 15 maiores, eles são muito melhores que qualquer seleção do mundo. Se você botar esse dinheiro... Desculpa interromper um momento o padre Calmon Betting também, é um pedido até da produção. Pediram para você, até falando de clubes europeus, o Fenerbahçe, o Jorge Jesus. O Jorge Jesus está vendo a gente agora. Eu queria pedir para você falar algumas palavras para o Jorge Jesus agora. Não, o silêncio eu posso é ser bom. breve, já que eu tenho pouca voz? Não, mas é pedido da produção para que você fale sobre... Discorra sobre o assunto. Discorra sobre o assunto. Falar sobre Jorge Jesus. sobre o Flamengo e o Jorge Jesus. Tá bom. Jorge Jesus, eu te amo. Pronto. Isso é suficiente Ele é muito para inteligente. descrever Você anda muito exatamente. Mas Isso eu acho que você tem que falar mais como âncora. Você tem que assumir isso o vale um programa. discurso. Isso vale um discurso. Eu acho, vale um discurso, Vale um exato. discurso. Exato. Tem muito Essa palavra traíra. da Globo também. Eu se pedi quiser falar. para todo mundo hoje, galera, fala bastante que eu tô sem voz. O pedido da produção aqui. E aí, Vanderlei Nogueira e Mauro Betti, grandes amigos, acabando... A produção foi o Coquinho que me Eu pediu, acho que Mauro. Dá a palavra. Eu acho que são muito poucas É palavras para verdade. tanto Tá aqui a amor. prova. Tá aqui a prova. Olha, aqui o Coquinho mandou aqui, sabe? Mauro, o Bruno tá falando muito. Passa a bola pro Thiago. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. ali. Olha lá, Coquinho. Coquinho, Sim. sempre ele. Mas só uma coisa para finalizar. Esses times europeus... Não precisa finalizar, fale o que você quiser. Sem Obrigado. ponto final. Sem ponto. Vai indo. Esses times europeus, se você fizer um campeonato de pontos corridos, pega as 10 melhores, 15 melhores clubes do mundo e as 15 melhores seleções. Campeonato de 30 times. Pontos corridos, não mata-mata. Superliga. Provavelmente a primeira seleção vai aparecer abaixo da 10ª posição. É isso mesmo. Você concorda Vai com aparecer isso? abaixo de 10º. Então, por isso que mas os eu grandes concordo. técnicos não dirigem. No caso aqui, não. Dirigir uma seleção europeia tem mais peso e repercussão do que dirigir um time, como a seleção brasileira também. Treinar a seleção de Portugal tem mais peso que o Palmeiras. Sim. Para quem quer o mercado europeu, Sim, é isso. mas treinar o Manchester City, não. Treinar o Real Madrid, não. E Portugal considera que tem... Não considera, não. Nós sempre falamos aqui. Tem bons jogadores. Tem bons jogadores portugueses. Né? Ótimos, Então pela competência que o Abel tem mostrado, o pessoal lá, além do fato do sangue, do amor, do carinho, do orgulho de dirigir a seleção, o pessoal acha que a seleção pode ser ainda melhor, pode ser mais eficiente, porque vai chegar um técnico jovem, com sucesso no futebol brasileiro, com títulos conquistados. Eu só estou reforçando o que se fala, né? Porque se ele chegasse, não era tipo assim, não tem outro, vai o professor Abel. Não é assim. Ele chegaria com status lá. Claro. Ele chegaria com status lá. Aquilo que o Bruno falou, se vai ser 15º no ranking, é uma outra conversa, mas eles estariam levando um técnico que estava no palco, né? Com um canhão de luz em cima. É isso. Se vai acontecer, é claro que, por isso que eu disse, não é informação, é opinião só, porque tem um cenário aí que eu acho que ele não resistiria, né? Acho. Mas é uma outra conversa e com relação ao campeonato, ao futebol brasileiro, e isso eu já mudei. Eu achava que não teria solução para o presidente Edinaldo Rodrigues se ele tivesse que levar o técnico da vez. Acabou a temporada, agora Copa do Mundo, o professor Abel vai embora, quem é que assume no dia 1º de janeiro, por exemplo? Colocando sobre a mesa, embora ele tenha feito charminho lá, tenho 10 nomes, 13 nomes para colocar sobre a mesa, era o nome do Abel, que ia estar piscando lá, né? E deve até continuar, mas eu acho que se ocorrer o convite, o Abel não aceita e nem sei se eles fariam o convite.
há muita pressão dos treinadores brasileiros. Eles podem desmentir aí, mas pelos bastidores a gente tem essa informação. Pode mudar. Mas a verdade é que eles, no dia seguinte, fariam uma grande orquestra de cornetas com o professor Abel assumindo a seleção brasileira. Teríamos um motim. Não motim, mas digamos assim, uma movimentação que ninguém aplaudindo. 2 ou 3 poderiam aplaudir, mas também com, digamos assim, não sei se com uma boa carga de sinceridade. Agora, Vanderlei, pegando até isso que você e o Mauro falaram sobre a possibilidade dele ser convidado para dirigir a seleção portuguesa. Você imagina o seguinte, ele vai para a seleção de Portugal num ciclo de Copa do Mundo menor. Vai ser um ciclo de 3 anos e meio. Ele pode, enfim, trabalhar até a próxima Copa do Mundo, vai ser um cara de 47 anos, livre do mercado, com currículo de Copa do Mundo, exposto, bicampeão de Libertadores, campeão do Brasil. Assim, o preço de mercado dele, aí sim, para se virar no milionário... Já está lá. Né, o vistoso mercado europeu já estando lá, é outro. Quer dizer, muda totalmente. Então, realmente seria muito difícil competir com isso. Agora, Portugal também tem uma outra estrela em ascensão no mercado doméstico, que é o técnico do Sporting, o Rubem Amorim, que, aliás, é o técnico acho que da maior rescisão contratual da história europeia, né? Quando saiu do Braga lá para o Sporting, um jovem, um cara hoje de 38 anos, e também vai se tornando uma outra bola da vez lá em Portugal. Perfeito. Você acha que ele tem mais nome que o Abel para a seleção? Não é que ele tem mais nome, tem até uma carreira até mais ali, curta, local, né? mas local, tirou o Sporting da fila. Ele era considerado um cara também muito fora da curva, já como técnico de equipes menores. Aí ele foi para o Braga, fez um ótimo trabalho. O Sporting pagou um caminhão de dinheiro para tirá-lo do Braga. Ele assumiu o Braga, foi campeão português, depois foi vice-campeão português. Mas o pacote dele de trabalho, é maior ou é menor do que do professor Abel? Eu acho que hoje é menor, mas também é aquela coisa do orgulho nacional, né? É um cara que está aqui. Mas trazer de fora um homem da terra não arranha o orgulho nacional de jeito nenhum, né? Aí tem uma outra variável, Vanderlei, que eu acho que é importante quando você vai definir uma seleção nacional e principalmente lá na Europa. O Rubem Amorim, ele tem em relação ao Abel a vantagem de que ele é conhecido do jogador que ele vai convocar. Ele trabalha na Europa, os times dele, o Sporting, joga Champions contra esses caras. O português que está lá no Manchester City, que ganhou de 5 dele o ano passado e tal, mas está vendo o professor Rubem Amorim ali no banco. Quer dizer, sabe quem é esse cara. Você acha que há outras alternativas para o futebol português, é isso? Sim. Certo. Foi legal o Rubem Amorim quando jogou com o City, né? Ele falando, duas goleadas. Não tem muito jeito. O time deles é melhor que o meu, o técnico deles é melhor que eu. A gente veio aqui fazer o que dava e não dá, não tem como jogar com eles. 38 anos e tal, olha. Você já falou 2 ou 3 idades aí de jovens. Jovens técnicos. O que é uma virtude, né? Para o futebol português. Mesmo, sem dúvida. Né? Então tem gente lá próximo e tem outro que está aqui no Brasil fazendo sucesso. Em outras palavras, a gente está enaltecendo o futebol são bons português. nomes. Eu acho o Amorim, se eu fosse presidente da Federação Portuguesa, eu não tenho dúvida que seria ele. Uma aposta, um cara Sim, que tá estou torcendo pra caramba que não seja. Abel, você tem sonhos maravilhosos, que você os cumpra. É o que eu falo também pro Hendrick, você vai jogar na Europa, cara, e vai ser legal. Vai quando você estiver mais maduro, com uns 28, 29 anos. É isso aí, eu também concordo contigo.